Seja bem-vindo ao nosso canal. Vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Deixa sua curtida, você pode fazer seu comentário, você pode compartilhar também, ok? Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Efésios, tá bom? Nós estamos lendo o livro de Efésios. Nós vamos começar aqui pelo versículo 1, tá bom? Vamos lá? A nossa leitura desta manhã falando sobre a unidade da fé. Olha só que tema maravilhoso, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Que palavra poderosa do apóstolo Paulo. E aqui ele fala sobre a unidade da fé. Vamos grifar aqui, né? Unidade da fé. Primeiro ele começa dizendo rogo-vos. Rogo-vos. Ele está apelando, ele está exortando de uma forma muito intensa. Para quê? Para que o pessoal lá, os membros da igreja de Éfeso, não esqueçam da vocação, né? Da vocação, ó, que você fosse chamados. Então ele está apelando, está falando assim, ó, não se esqueçam para que você foi chamado. E isso chama a nossa atenção também, né? A gente não pode esquecer por quem a gente foi chamado, como a gente foi escolhido. E aí ele está falando assim, que andeis, olha só, olha, ó, andeis como é digno da vocação. Ou seja, vocês têm que prestar atenção, não pode se esquecer da vocação, que vocês foram chamados, e vocês têm que andar de acordo com esse chamado de Deus. E isso, irmão, isso é muito impactante, né? Porque será que a gente está andando de acordo com o chamado de Deus? O que é andar segundo o chamado de Deus, eu te pergunto, né, nesse dia? Ou seja, andar de acordo com o chamado de Deus é andar segundo a fé, é andar em justiça, né, é andar em santidade. Porque se alguém diz que crê em Jesus, né, não, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, mas a conduta dele não está correspondendo, ou seja, ele não é um homem de fé, ele não é um homem justo, ele não é um homem que busca santidade. Se a conduta dele não vai corresponder, o que vão dizer? Que a fé dele não é sincera. É uma fé fingida, é uma fé falsa. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui da igreja. Vamos andar segundo a gente foi chamado? Vamos andar segundo a nossa vocação? Ou seja, exemplo de fé, exemplo de justiça, exemplo de santidade. Aí ele vem no 2, ó. Olha o 2 aqui, ó, como ele vem. Ele já vem batendo forte. Hoje você vai apanhar, vaso. Eita, deixa eu arrumar aqui. Com toda a humildade e mansidão. Aí lá em cima, vamos lá pra cima agora. Com longanimidade, ó. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para você. Tá bem aqui, ó. Prestar bem atenção, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Já viu aquela frase? Ah, não suporto mais, eu não suporto mais essa pessoa. Ó, isso não te pertence mais se você é do corpo de Cristo. Você tem que suportar. E em amor, viu? Suportar. O que é suporte? É você estar embaixo da pessoa. O suporte, o que é? Ele não pega o peso. Quando eu falo, eu tenho que te suportar, ou seja, eu tenho que aguentar. Como? Em amor. Aleluia. Ó, eu vou falar uma coisa para você.
O apóstolo Paulo aqui, ele tá lutando pela unidade da igreja. Que a coisa mais difícil hoje é a gente ser unidos. Ainda mais no momento que nós estamos passando. E ele tá lembrando o povo do chamado, da vocação, que a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter mansidão, longanimidade. Ou seja, isso são características de um cristão. Essas são características de Cristo. Né? E para alcançar essa humildade vai ter que ter essas características. Humildade, mansidão, longanimidade. Né? Então a gente vai ter que ter essas características. Amém? Essas características que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, olha só. Né? Ou seja, vamos suportar com amor. Por quê? Porque na igreja há diversos tipos de temperamento, né? De hábitos. Mas a gente tem que ter essa capacidade de tolerar, de relevar as fraquezas das pessoas, a ignorância das pessoas. Quando eu falo de ignorância, é falta de conhecimento. A gente tem que servir de suporte para eles, em amor. Isso é uma característica de um cristão. E ali no 3, ele está dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, cara. É outra característica de um cristão, cara. Ter paz. Amém? Você tem paz aí? Onde você está hoje? Onde você vive, você tem paz. Você tem que buscar a paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus, cara. Jesus é o príncipe da paz. E aí ele começa a um só corpo, um só espírito. Vai vendo que ele está dizendo, falando tudo sobre a unidade, né? Está falando tudo sobre a unidade. Um só corpo, um só espírito, um só Senhor. Ele está falando tudo sobre a unidade, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele está enfatizando esse um só. E aí, por quê? Eu vejo aqui também que ele está falando da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que os três formam um só, uma perfeita unidade. E ele está dizendo aqui que os membros da igreja, do corpo de Cristo, também devem ser um só, ao se unirem. Como que a gente vai ser um só? De acordo com a palavra de Deus. Porque pensamentos, muitas vezes, são diferentes, né? Cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira, mas a gente é unido na palavra, amém? A gente é unido na palavra. A palavra de Deus, ela nos une. Ela nos forja, ela nos deixa na unidade. Ela nos abençoa de uma maneira que a gente é um só. Não é verdade? Que palavra maravilhosa, né? Um só Senhor. Só há um Senhor. O nome dele é Jesus, o nosso Salvador. Receba essa palavra. Será que a gente está suportando uns aos outros em amor para a gente mostrar Jesus? Porque a gente mostra Jesus como? Falando de Jesus? Não. Através das características de Jesus. Humildade, mansidão, longanimidade e suportando um outro em amor. Só assim as pessoas vão ver a diferença nossa. A nossa diferença. Amém? Deixa eu abaixar aqui para você ver melhor. Olha que bênção. Aleluia. A nossa diferença. Qual tem sido a nossa diferença nessa terra? Qual tem sido o nosso vínculo de amor? Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã, esse dia? Então vai lá, compartilha, comenta. Peça para Deus para você suportar em amor todas as provas, as pessoas que estão do teu lado, com temperamento diferente, com hábitos diferentes, muitos ignorantes. Então vamos relevar essas fraquezas dessas pessoas, tá? E vamos guardar essa palavra no nosso coração. Que Deus te abençoe. E amanhã nós estamos de volta com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor. Amém? Tchau, tchau.